Eu vi quando ele saiu da lotérica com aquele papel na mão, tremendo feito vara verde, conta Oswaldo Santos, dono da padaria ao lado da Casa Lotérica São Bento, no bairro da Vila Madalena. Era umas 3 da tarde de uma terça-feira quente de janeiro de 2018. O Renato estava com aquela camisa do Corinthians que ele sempre usava, toda desbotada. Quando conferiu os números no telão ali da esquina, começou a gritar: "Ganhei! Ganhei! 42 milhões. Todo mundo parou na rua para olhar. Nunca mais vi ele depois daquele dia. Renato Figueiredo tinha 34 anos quando sua vida mudou para sempre naquela tarde abafada de verão paulistano. Nascido e criado na Vila Madalena, trabalhava como mecânico na oficina do seu Antônio há quase 15 anos. Morava sozinho num apartamento de 2 cômodos na Rua Harmonia, a poucos quarteirões da movimentada Rua Augusta. Era conhecido no bairro como um homem quieto, trabalhador, que toda terça e sexta jogava os mesmos números na loteria, a data de nascimento da mãe, a data de morte do pai e alguns números que vinham em sonho, como ele mesmo dizia. A rotina de Renato era previsível como o trânsito da Marginal Tietê no fim da tarde. Acordava às 6 da manhã, tomava café na padaria do Oswaldo, sempre pão francês com mortadela e café com leite, e caminhava até a oficina na Rua Teodoro Sampaio. Durante o almoço, invariavelmente ia até a Casa Lotérica São Bento fazer seus jogos. À noite, parava no bar do Zé Carlos para tomar uma cerveja e assistir ao jornal. Depois voltava para casa andando pelas ruas mal iluminadas do bairro. Naquele dia 16 de janeiro de 2018, tudo parecia normal até o momento em que os números foram sorteados. 03, 14, 22, 27, 35, 44. 6 dezenas que transformaram um mecânico comum no mais novo milionário de São Paulo. Mas a alegria de Renato duraria apenas 3 semanas. Douglas Nascimento, amigo de infância e único confidente próximo de Renato, lembra da ligação que recebeu naquela tarde. Ele estava eufórico, falando que ia mudar de vida, que ia abrir uma oficina própria, ajudar a irmã Ângela com as dívidas, viajar para a Europa. Disse que ia dar uma festa no final de semana e convidou todo mundo do bairro. Parecia outro homem. A irmã Ângela, faxineira de 41 anos e mãe solteira de 2 filhos, morava em Cidade Tiradentes e havia anos não falava com Renato por causa de uma briga familiar antiga. Quando soube do prêmio através dos vizinhos, tentou contato, mas Renato não atendia o telefone. Eu queria fazer as pazes. Ela diria anos depois à polícia: ele era meu único irmão. Nos dias seguintes ao sorteio, Renato movimentou-se entre bancos, cartórios e escritórios de advocacia. Retirou o prêmio em parcelas, abriu contas em diferentes instituições financeiras e chegou a procurar imóveis na região dos Jardins. Falava em montar uma rede de oficinas especializadas e até cogitou investir num pequeno time de futebol amador. Mas o dinheiro também trouxe mudanças inesperadas. Renato começou a receber ligações de pessoas que se diziam parentes distantes, propostas de investimento mirabolantes e até ameaças veladas. Seu comportamento tornou-se errático. Deixou de frequentar os lugares habituais, trocou o apartamento simples por um flat no bairro de Moema e passou a evitar conversas sobre os planos para o dinheiro. A última vez que alguém o viu foi na manhã de 7 de fevereiro de 2018, numa agência bancária da Avenida Paulista. As câmeras de segurança registraram Renato saindo do banco às 11h47, carregando uma pasta de couro marrom. Vestia um terno azul marinho, uma mudança radical do seu visual despojado, e parecia nervoso, olhando constantemente por sobre o ombro. Depois disso, Renato Figueiredo simplesmente desapareceu da face da terra, levando consigo um mistério que assombraria São Paulo pelos anos seguintes e faria do seu caso uma das histórias mais intrigantes envolvendo ganhadores da loteria no Brasil. O primeiro a sentir falta de Renato foi Douglas Nascimento. Depois de 3 dias sem conseguir contato, Douglas foi até o novo endereço do amigo em Moema. O porteiro do edifício confirmou que Renato não havia retornado desde a manhã de quarta-feira, quando saiu carregando uma pasta e uma mochila pequena. Achei estranho porque ele tinha me prometido que íamos jantar na quinta-feira para comemorar direito, relembra Douglas. O Renato era pontual para essas coisas. Quando não apareceu e nem ligou, soube que algo estava errado. A irmã Ângela só soube do desaparecimento uma semana depois.
através de uma reportagem no jornal local. Desesperada, procurou a polícia e insistiu para que o caso fosse investigado com prioridade. Todo mundo falava que ele tinha fugido com o dinheiro, que tinha ido viver no exterior, mas eu conhecia meu irmão. Por mais que a gente tivesse brigado, ele não era de sumir assim. O delegado Jair Monteiro, da 708ª Delegacia de Polícia, assumiu o caso e logo se deparou com um cenário complexo. Era difícil distinguir entre pistas reais e boatos, explica Monteiro. Todo dia aparecia alguém com uma teoria diferente. Diziam que viram o Renato no aeroporto, no rodoviária, até em cidades do interior. As primeiras investigações revelaram movimentações bancárias suspeitas nos dias anteriores ao desaparecimento. Renato havia sacado quantias consideráveis em dinheiro vivo e transferido valores para contas que a polícia não conseguiu rastrear imediatamente. Seu apartamento em Moema estava arrumado demais, como se tivesse sido preparado para uma ausência prolongada. Os vizinhos do prédio forneceram informações contraditórias. Alguns falavam de visitas estranhas durante a madrugada, outros mencionaram discussões acaloradas no apartamento. A síndica, Dona Marta Oliveira, lembrava de ter visto Renato conversando no estacionamento com um homem de terno que não era do prédio na véspera do desaparecimento. O jornalista Eduardo Salles, do jornal Diário da Metrópole, começou a acompanhar o caso por curiosidade profissional, mas logo se viu envolvido numa investigação que consumiria anos da sua carreira. A história do Renato tocou numa ferida social muito profunda. Analisa Salles. Era o sonho brasileiro que virou pesadelo. Todo mundo queria entender como alguém podia simplesmente desaparecer depois de ganhar na loteria. As teorias se multiplicavam nas redes sociais e nos bares da Vila Madalena. Alguns acreditavam que Renato havia sido sequestrado por organizações criminosas que monitoravam ganhadores de prêmios. Outros suspeitavam de um plano elaborado para fugir de dívidas antigas ou compromissos inconfessáveis. Havia até quem especulasse sobre envolvimento com jogos ilegais ou lavagem de dinheiro. A investigação policial esbarrava em obstáculos técnicos e burocráticos. O sigilo bancário dificultava o rastreamento completo das transações, e a ausência de câmeras de segurança em pontos cruciais da cidade deixava lacunas na cronologia dos últimos dias de Renato. Além disso, a falta de sinais claros de crime violento fazia com que o caso não recebesse a prioridade necessária. Ângela não desistiu. Ela organizou buscas voluntárias pelos bairros da Zona Sul, distribuiu panfletos com a foto do irmão e chegou a contratar um detetive particular com o pouco dinheiro que tinha. As pessoas me olhavam com pena, como se eu fosse ingênua por ainda acreditar que ele estava vivo, conta ela. Mas mãe não desiste de filho, mesmo que seja irmão. Douglas também manteve a esperança viva, visitando regularmente os lugares que Renato costumava frequentar. Eu tinha certeza de que um dia ele ia voltar e explicar tudo. Talvez estivesse se escondendo de alguma ameaça, esperando as coisas se acalmarem. Os meses se transformaram em anos. O caso de Renato Figueiredo foi arquivado provisoriamente em 2020, por falta de novas evidências. O apartamento em Moema foi vendido para quitar despesas legais, e os bens pessoais foram entregues a Ângela. A oficina onde trabalhava contratou outro mecânico. A Casa Lotérica São Bento colocou uma placa comemorativa discreta, lembrando do ganhador que mudou o bairro. Mas a história não havia terminado. Em São Paulo, cidade onde histórias se perdem entre arranha-céus e multidões, o mistério de Renato Figueiredo continuava vivo na memória coletiva, esperando o momento certo para revelar seus segredos guardados. Em março de 2023, 5 anos após o desaparecimento de Renato Figueiredo, uma reforma no prédio comercial da Avenida Paulista, onde funcionava a agência bancária que ele frequentava, trouxe à tona uma descoberta inesperada. Os operários da construtora Andrade e Filhos estavam demolindo uma parede divisória no subsolo do edifício quando encontraram um cofre embutido, esquecido há décadas atrás de placas de gesso e tubulações antigas. O cofre, fabricado nos anos 1980, tinha sido abandonado durante uma reforma anterior e permanecera oculto por mais de 20 anos. A princípio, achamos que era só um cofre vazio, desses que sobram de antigas empresas, conta o mestre de obras Sebastião Andrade.
Mas quando o chaveiro conseguiu abrir, tinha coisa lá dentro. O conteúdo do cofre intrigou os trabalhadores. Documentos pessoais, algumas joias antigas, fotografias amareladas e uma pasta de couro marrom idêntica à que Renato carregava nas últimas imagens das câmeras de segurança. A descoberta foi comunicada à polícia e o delegado Jair Monteiro, que já havia se aposentado, foi chamado para reconhecer os objetos. No momento que vi aquela pasta, soube que tínhamos encontrado algo importante. Relembra Monteiro. Que era exatamente igual à que o Renato carregava no dia que desapareceu. Dentro da pasta estava uma coleção de itens que reconstruía os últimos dias de Renato de forma surpreendente. Extratos bancários detalhados, contratos de investimento não assinados, anotações manuscritas em sua caligrafia característica e, mais intrigante, uma série de fotografias dele próprio em locais diferentes de São Paulo, aparentemente tiradas por terceiros sem seu conhecimento. As fotografias mostravam Renato em situações cotidianas, saindo do banco, caminhando pela Rua Augusta, almoçando num restaurante no centro da cidade. No verso de cada foto, havia anotações em letra diferente da sua, datas, horários e observações sobre suas atividades. Hoje alguém estava monitorando cada passo dele, concluiu a perícia. Entre os documentos, havia também rascunhos de cartas nunca enviadas. Uma delas, dirigida à irmã Ângela, revelava o estado emocional de Renato nas semanas anteriores ao desaparecimento. Ângela, sei que você vai entender por que tive que fazer isso. O dinheiro trouxe pessoas que eu não queria na minha vida. Estou sendo seguido, ameaçado. Preciso desaparecer por um tempo até descobrir em quem posso confiar. Outra carta, incompleta, era direcionada a Douglas. Amigo, você sempre foi irmão para mim. Se algo me acontecer, procure o Eduardo Salles do jornal. Ele vai entender o que está acontecendo aqui. As pessoas não são quem dizem ser. O jornalista Eduardo Salles foi procurado imediatamente pela polícia. Quando me mostraram aquela carta, fiquei chocado. Conta, Eduardo. Eu havia entrevistado o Renato apenas uma vez, brevemente, logo depois que ele ganhou na loteria. Não entendia por que ele mencionaria meu nome. A investigação do cofre revelou que ele havia sido alugado por um pseudônimo, R. Fonseca, poucos dias antes do desaparecimento de Renato. O endereço fornecido na documentação era falso, mas a assinatura no contrato de locação tinha semelhanças com a caligrafia de Renato, embora claramente disfarçada. Era como se ele estivesse preparando um plano de emergência, analisa Eduardo Salles, que retomou a investigação do caso com renovado interesse. Talvez soubesse que algo ia acontecer e decidiu esconder evidências em um local seguro. O mais perturbador era um envelope lacrado encontrado no fundo da pasta, com a inscrição "Abrir apenas se eu desaparecer por mais de 5 anos". O envelope continha uma chave pequena, prateada, sem identificação, e um papel com uma sequência numérica, 4, 3 e 27, Bloco C, Nível 2, Zona Norte. A descoberta reacendeu o interesse público no caso. Ângela, agora com 46 anos e ainda trabalhando como faxineira, sentiu uma mistura de esperança e apreensão. Depois de tantos anos, finalmente tínhamos algo concreto, diz ela. Mas também percebi que meu irmão estava vivendo um inferno que eu nem imaginava. Douglas, que nunca havia parado de procurar por Renato, ficou profundamente abalado ao saber que o amigo havia tentado deixar pistas para ele. Se eu soubesse que ele estava passando por isso, teria ajudado de qualquer forma. Lamenta. Talvez pudéssemos ter evitado o que aconteceu. A pasta de couro marrom, encontrada depois de 5 anos em circunstâncias tão inusitadas, não era apenas um objeto perdido. Era a chave para entender que o desaparecimento de Renato Figueiredo havia sido muito mais complexo do que qualquer um imaginara, e que os segredos guardados naquele cofre esquecido estavam prestes a mudar completamente a narrativa sobre o que realmente acontecera com o ganhador da Mega Sena. A chave misteriosa encontrada na pasta de Renato levou a polícia até um self-storage na zona norte de São Paulo, no bairro de Santana. O número 433 e 27 correspondia exatamente a um pequeno depósito alugado sob o mesmo pseudônimo R. Fonseca, em fevereiro de 2018, poucos dias antes do desaparecimento.
O que encontraram no depósito revelou a dimensão real do que Renato havia enfrentado nos últimos dias de sua vida pública. Havia dezenas de cartas de ameaça, fotografias de vigilância ainda mais detalhadas do que as encontradas na pasta e gravações de áudio em um gravador digital antigo. As gravações, feitas pelo próprio Renato em conversas telefônicas, expuseram uma rede de extorsão que havia se formado ao redor dos ganhadores de prêmios milionários, uma organização informal composta por pessoas que se aproveitavam da vulnerabilidade emocional e da inexperiência financeira dos novos ricos. Renato, você precisa investir esse dinheiro direito, senão vai perder tudo para o governo, dizia uma voz masculina numa das gravações. A gente tem uma proposta que vai triplicar seu dinheiro em 6 meses, mas precisa ser agora, antes que outros descubram. Em outra gravação, mais tensa, a mesma voz assumia um tom ameaçador. Você está sendo ingrato a Renato. A gente ofereceu uma oportunidade de ouro e você fica enrolando. Isso não é inteligente. Pessoas que ganham na loteria às vezes têm acidentes, sabia? O jornalista Eduardo Salles, analisando as evidências com a polícia, identificou um padrão. Não era um crime tradicional, explica Eduardo. Era uma forma sofisticada de manipulação psicológica. Eles estudavam o perfil de cada ganhador e aplicavam pressões específicas. As investigações revelaram que Renato havia sido abordado por um grupo liderado por Marcelo Santos, um corretor de investimentos que havia perdido sua licença anos antes por práticas irregulares. Santos utilizava informações privilegiadas sobre ganhadores da loteria para montar esquemas de persuasão e, quando necessário, intimidação. O grupo incluía ainda Patrícia Mendes, uma psicóloga que havia sido expulsa do Conselho Regional por quebra de ética profissional, e Júlio César, ex-segurança de bancos que fornecia informações sobre movimentações financeiras dos alvos. Em maio de 2023, a Polícia Civil de São Paulo deflagrou a Operação Ticket Dourado, prendendo os 3 integrantes da organização. Durante os interrogatórios, Marcelo Santos inicialmente negou envolvimento com o desaparecimento de Renato, mas acabou cedendo quando confrontado com as gravações. O Renato descobriu nosso esquema, confessou Santos em depoimento que se estendeu por horas. Ele tinha gravado nossas conversas, fotografado nossos carros, anotado nossas placas. Disse que ia entregar tudo para a polícia se a gente não parasse de perseguir ele. A confissão de Santos foi fragmentada, revelada aos poucos durante 3 dias de interrogatórios. Ele admitiu que o grupo havia planejado inicialmente apenas intimidar Renato para que desistisse de denunciá-los, mas a situação fugiu do controle. Na noite de 6 de fevereiro, a gente foi conversar com ele no apartamento, continuou Santos. Só para assustar mesmo, fazer ele entender que era melhor ficar quieto. Mas o Renato estava preparado, ele tinha uma pistola. O que aconteceu naquela noite permaneceu parcialmente obscuro mesmo após a confissão. Santos alegou legítima defesa, dizendo que Renato havia atirado primeiro. Júlio César, em depoimento separado, confirmou que houve luta corporal e que Renato acabou ferido gravemente. A gente entrou em pânico, admitiu Patrícia Mendes. Não era para ter acontecido aquilo. O Renato estava sangrando muito. Marcelo disse que se chamássemos a ambulância, íamos todos presos. A decisão do grupo foi transportar Renato, ainda vivo mas inconsciente, para uma clínica clandestina em Guarulhos, onde Patrícia tinha contatos. Ele morreu no caminho, confessou Santos, finalmente revelando o destino do ganhador da loteria. O corpo de Renato foi enterrado numa área rural próxima à cidade de Mairiporã, na Grande São Paulo. Em junho de 2023, seguindo as indicações de Marcelo Santos, a polícia encontrou os restos mortais numa cova rasa, coberta por vegetação densa. A confirmação da identidade através de exames de DNA trouxe o encerramento oficial do caso, mas deixou cicatrizes profundas em todos os envolvidos na busca. Ângela finalmente pôde enterrar o irmão dignamente, mas carregava a dor de saber que ele morreu sozinho e com medo. Meu irmão só queria usar aquele dinheiro para o bem, disse Ângela no velório. Ele ia me ajudar com as crianças, ia abrir a oficina dos sonhos dele, mas encontrou pessoas que viram nele apenas uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil. Douglas compareceu ao julgamento de todos os integrantes da organização,
que foram condenados por homicídio doloso, extorsão, ocultação de cadáver e formação de quadrilha. O Renato era uma pessoa simples, trabalhadora, declarou ao sair do tribunal. Não merecia ter a vida destruída por causa de ganância alheia. Eduardo Salles transformou toda a investigação num livro que se tornou um sucesso editorial, alertando sobre os perigos que rondam ganhadores de grandes prêmios. A história do Renato mudou as políticas de proteção da Caixa Econômica Federal, conta Eduardo. Agora, há orientações obrigatórias sobre segurança e sigilo para novos milionários. O caso de Renato Figueiredo se tornou um marco na discussão sobre segurança de ganhadores da loteria no Brasil. Sua morte revelou a existência de redes organizadas que exploravam a vulnerabilidade de pessoas comuns que, da noite para o dia, se viam com quantias impossíveis de imaginar. A Casa Lotérica São Bento, onde tudo começou, ainda mantém a placa comemorativa, mas agora ela carrega também um aviso sobre os cuidados necessários com prêmios milionários. Oswaldo Santos, o padeiro que viu Renato comemorar pela última vez, sempre que conta a história para os clientes novos, termina com uma reflexão. Dinheiro pode ser bênção ou maldição. O Renato teve azar de encontrar pessoas que fizeram dele uma maldição. A pasta de couro marrom e a chave do self-storage estão guardadas no arquivo da delegacia, como evidências de um caso que mudou para sempre a forma como o Brasil enxerga os sonhos dourados da loteria. E a pergunta que Renato anotou em um dos papéis encontrados no cofre continua ecoando. Será que vale a pena ganhar na loteria se você não pode confiar em ninguém?